Magda, tens a letra aí? Podes nos ler? Sim, tenho de ler, vou tentar. Sim, uma tradução. Pronto. Que Jesus me vai suster, Ele me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Esta é a mensagem que esta música tem presente e eu espero, sinceramente, amados, que esta certeza de que Cristo nos sustém, que Ele é o alicerce da nossa vida, seja algo tão transformador, tão impactante, que nos dê uma alegria imensa de hoje, mais uma vez, celebrar isso. Eu não sei qual é o estado de espírito dos irmãos, mas nós temos, enquanto novas criaturas em Cristo, o laço entre seres humanos mais profundo que existe. O nosso relacionamento, o nosso laço é mais sério e profundo que o casamento. E temos o casamento como uma excelência de relacionamento. Por sermos filhos amados de Cristo, nós vamos passar a eternidade juntos. E eu gosto tanto de celebrar isso já. É tão bom nós podemos começar a nossa semana com aqueles com quem vamos passar a eternidade juntos. A alegria de podermos lembrar juntos que Cristo nos susterá, que Ele é a razão da nossa vida. E certamente hoje chegámos todos aqui com muitas e diversas batalhas, lutas, tanta situação na nossa vida, mas, amados, nós temos este privilégio. Nós somos aqueles que estaremos por toda a eternidade com o Pai e podemos celebrar isso já. Que bom que é podermos começar esta manhã desta forma. E é assim também que eu queria saudar a todos nesta manhã, com muita alegria. É sempre com muita expectativa que eu, pelo menos, antecipo o tempo de estarmos juntos aqui, nos podemos encontrar, reencontrar e temos este tempo de celebração e, portanto, quero abraçar a todos com muita alegria nesta manhã e eu espero que o Senhor até nos abençoou com um intervalo de um dia com sol, no meio de uma semana de muita chuva e, portanto, de facto, também por isso temos muitas razões para agradecer e para nos alegrarmos aqui juntos e para podermos celebrar essa nossa intimidade, esta nossa proximidade com os outros. Celebramos também sempre com alegria vida e o Senhor nos vai abençoando. Esta semana tivemos um grupo muito interessante de aniversariantes, tudo meninas, é tudo meninas. A Abigail, que é a nossa mais pequerrucha, está ali a Abigail, celebrou o seu primeiro aniversário e nós estamos tão... É muito difícil olhar para a Abigail e se os irmãos tiverem uma artrite, uma dor de costas, olham para a Abigail e isso passa. Ela é um espetáculo, é uma expressão muito bonita e ela está-se a rir porque ela sabe que consegue resolver o problema da artrite e das dores nas costas. Mas a Abigail celebrou o seu primeiro aniversário. A irmã Olinda não é o primeiro aniversário, mas é como se fosse. Se os irmãos tiverem também dor no joelho, olhem para a irmã Olinda, isso passa também. Celebramos a vida da irmã Olinda também. A nossa Débora, está lá atrás, a Débora está tão grande, também celebrou o seu aniversário. Aliás, estas nossas jovens adolescentes, para nós, quando chegámos aqui agora, há 10 anos, elas eram pequeninas e agora estão grandes. A Débora é um bom exemplo disso e celebramos a sua vida. E hoje a Ângela faz anos. Onde é que está a Ângela? Está ali, a Ângela faz anos. Quantos aninhos é que faz? 9, não é? 9. Pronto, se os irmãos tiverem dores de cabeça, enxaquecas, olham para a Ângela, o sorriso dela vai curar. Celebramos hoje também a vida da Ângela. É tão bom, amados, nós podemos celebrar as bênçãos do Senhor e sobre todos nós respondemos em gratidão ao Senhor. Amados, só partilhar rapidamente com os irmãos algumas das atividades da vida da igreja, fazem parte da nossa caminhada. Hoje mesmo temos o nosso almoço de ação de graças, para todos os que puderem, juntamos depois do culto para podermos à mesa ter mais uma expressão de gratidão ao Senhor e, portanto, não se esqueçam não só de estar juntos, mas também podemos trazer no nosso coração para partilharmos porque é que temos motivos de ação de graças e podemos fazê-lo à mesa. Então, a seguir ao culto teremos esse tempo. Quarta-feira continuamos a nossa oportunidade de estudo bíblico de oração, um tempo também sempre tão abençoado. Os irmãos estão, obviamente, convidados a estarem connosco neste tempo e nas próximas semanas vamos ter algumas atividades. No dia 22
Exato, eu agora tenho que consultar aqui a minha cábula. No dia 22, sábado 22, temos o jantar de casais e, portanto, está aí o desafio para este jantar. Vamos celebrar as nossas diferenças no casamento. E eu queria muito desafiar os casais que vão poder estar presentes a lembrarem-se, não importa o número de anos que estão casados, mas a lembrarem-se o que é que ainda continua a ser marcas das nossas diferenças. E vamos celebrar isso, porque Deus é tão bom que é capaz de agarrar nessas diferenças e fazer delas uma festa e um lugar de bênção, onde o casamento, obviamente, está incluído. Então, jantar de casais. Amados, eu vou pedir, por favor, que façam a inscrição, precisamos preparar o jantar. O valor vai ser 15 euros por casal, e, por favor, precisamos das inscrições. Portanto, comigo ou com a Helena, façam-nos chegar a vossa inscrição para podermos preparar as coisas. Queremos muito que possa ser um tempo abençoado. Então, jantar de casais no sábado, dia 22. No domingo, 23, temos culto de missões. Temos já ali informação. Estamos a preparar um tempo também para celebrar missões. Vamos ter participações. Vai ser um tempo e vamos ter a oportunidade, naturalmente, de ofertar para missões nacionais, para os projetos nos quais estamos envolvidos. A nossa porta continua aberta. E, amados, por favor, este é um assunto realmente muito sério. Eu queria, são tudo assuntos sérios, mas particularmente pedir a vossa atenção. Abrir a porta, nós tínhamos a expectativa que nos ia abrir oportunidades, mas também vai-nos trazer algumas dificuldades. E já estamos a lidar com algumas delas. E por isso, orem por o trabalho, orem pelas pessoas que lá estão, à quarta e ao sábado. Por vezes é difícil lidar com quem precisa também, mesmo quando a gente estamos a fazer o melhor para ajudar. Então, por favor, orem. É muito sério. Nós queremos salgar a vida daquelas pessoas com o amor e a graça de Jesus, mas naturalmente aquele é um lugar onde algumas dificuldades vão surgindo. Por favor, orem por este ministério. E ele é desafiante, mas acreditamos que esta é a forma que o Senhor nos tem dado neste momento também de entrarmos na vida de muitas pessoas, quer as que estão a se receber, quer as que vêm dar. Por favor, mantenham este ministério em oração. E, por favor, não se esqueçam, aqui à frente está o mapa para novembro, não é? O mapa para novembro, precisamos da disponibilidade dos voluntários para as quartas-feiras e para os sábados. Por favor, passem ali a pôr o vosso nome, porque isso vai ser determinante para que a Lídia possa estabelecer o calendário e os recursos para cada dia. Associado a isto, naturalmente continuamos a pedir a ajuda para a nossa cesta solidária. Creio que o nosso mapa lá atrás ainda tem algumas etiquetas de algumas necessidades. Irmãos, por favor, que puderem fazê-lo, passem e ajudem-nos com esta forma também de abençoar vidas que passam por nós e que agora também nesta circunstância tem sido em maior número e com mais conhecimentos de necessidades. Amados, uma das nossas marcas desta experiência de sermos igreja, de termos este laço tão profundo para a eternidade, é podermos nos cuidar em oração. E o Senhor conhece tão bem. Nós não, mas o Senhor conhece tão bem as situações de cada um de nós. Todos nós estamos aqui, precisamos do cuidado e da intervenção do Pai. Em alguns é mais visível, noutros nós temos mais conhecimento, noutros não temos, mas eu sei que todos nós estamos nessa condição e precisamos e queremos depender desse cuidado do Pai. Então vamos não só agora, mas mantendo o nosso cuidado em oração, orando uns pelos outros. Quando os irmãos partilharem com alguém alguma situação, há pouco falava com a Nicole. Nicole, não te importas que eu partilhe só? A Nicole está a estudar medicina. E, amados, estudar medicina é um desafio, mas ser médica passa por lidar com situações difíceis. Nós precisamos orar pela Nicole, porque não é fácil, no processo de aprendizagem também, e nós precisamos nos cuidar desta forma. Estou a usar este exemplo só porque é uma questão tão prática que nós precisamos de manter para nos cuidarmos. Esta semana, uma das nossas jovens vai ser mestra. Na sexta-feira, a Joana vai defender a sua tese. Vamos orar pela Joana e logo a Inês também vai estar. Ainda não tens data, não é, Inês?
Nós precisamos de orar pelas nossas jovens que estão em momentos tão determinantes das suas jornadas e desafiantes e que lhes tiram bastante sono e que exige muito e elas vão expor-se de facto a um momento tão intenso. Vamos lembrar, sexta-feira às 9h30, não é, Joana? Não se esqueçam de orar. Ela vai ser exposta perante um coletivo de examinadores para defender a sua tese. Eu nem me atrevo a pedir... Não, já agora partilha qual é o assunto da tua tese. Para nós, se calhar, não nos diz nada, mas... Desculpa? Ok, controle de qualidade na indústria farmacêutica. Isto para quê? Para quando vocês não olham para a Abigail e não vos passa a dor de cabeça e precisam tomar uma aspirina, a aspirina esteja bem. Eu nem imagino o que é que isso exige, mas fico grato por tu saber, Joana. Mas, amados, precisamos nos cuidar em oração. Nós vamos ficar de pé, vamos orar, continuar a lembrar aqueles que, por diversas razões, também de saúde, passam por dias mais difíceis. Celebrar as vitórias, o Senhor tem abençoado com respostas, com vitórias também, e celebramos isso de uma forma tão intensa. E por isso a verdade é que, olhando uns para os outros nesta manhã, são cada um de nós um monte de razões pelas quais nós queremos ir à presença do Senhor. Vamos fazer isso agora. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e estamos tão gratos, estamos tão felizes por estarmos aqui. Estamos gratos porque estamos aqui, porque o Teu amor nos alcançou, o amor de Jesus Cristo na cruz foi absolutamente transformador para as nossas vidas. Estamos aqui porque Tu olhaste para nós, porque Tu cuidaste das nossas vidas e nós queremos celebrar isso, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela forma como Tu tocas e falas connosco. E muito obrigado porque podemos estar aqui juntos agora como Teus filhos, como Tua Igreja, a celebrar tudo isso. Queremos celebrar o facto de seres um Deus maravilhoso, perfeito em tudo, na Tua graça, na Tua bondade, na Tua justiça, no Teu cuidado. Queremos celebrar isso com toda a intensidade das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que nós já aqui lembramos, que Tu tens derramado sobre nós, a vida, as vitórias. Oh, Pai, mas também queremos entregar a Ti as batalhas, as nossas dificuldades. Tu as conheces tão bem. Tu conheces o coração de cada um de nós que aqui está. Tu conheces como chegámos aqui e nós estamos absolutamente convencidos que Tu não vais ficar indiferente àquilo que Tu encontras nos nossos corações. E por isso nos entregamos aos Teus cuidados. E ficamos completamente dependentes da ação do Teu Santo Espírito. E sabemos que para Ti nada é impossível, para Ti nada é impedimento para a Tua ação e por isso clamamos para essa intervenção nas nossas vidas. Ó Pai, faz deste tempo um tempo de bênção para nós, enquanto Te louvamos, enquanto Te adoramos, enquanto celebramos, enquanto também entregamos a Ti as nossas vidas e a vida de alguns dos nossos queridos que não podem estar aqui. E Tu sabes tão bem, alguns estão nos seus leitos de dor, visita-os, traz sobre eles a Tua graça, a Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu conforto, o Teu sustento. Ó Pai, aqueles que por alguma razão têm esfriado na sua caminhada espiritual. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa animá-los, possa tocar, possa falar com eles. Ó Pai, nós queremos tanto caminhar juntos esta jornada na Tua presença. Ó Pai, faz essa intervenção, aquilo que nós não podemos fazer. Mas Pai, faz também em nós e através de nós aquilo que Tu queres fazer. E nós queremos estar no centro da Tua vontade. Mais uma vez, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos. E queremos que tudo aquilo que vamos aqui fazer neste tempo seja para a honra e glória do Teu nome. Queremos que o Teu nome seja verdadeiramente glorificado neste tempo. E também que Tu fales connosco, que Tu intervenhas, que a Tua palavra possa ser transformadora para nós hoje. Este é o nosso clamor, esta é a nossa oração, que levamos a Ti com muita gratidão e fazemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós vamos continuar de pé e o grupo de louvor vai nos dirigir no tempo de louvor. Vamos celebrar como se fosse o último dia. Amém? Bom dia a todos. Os irmãos estão bem dispostos? Sim. E as vozes estão boas? Ou as gargantas estão boas? Ou já estão assim afetados pelo início do frio? Eu acho que não estão boas. Eu acho que não, porque eu não ouvi nada. Portanto, se eu não ouvi, é porque as vossas vozes não estão boas. Estão boas? Ah, pronto. Então, nós vamos exatamente levantar as nossas vozes, já que elas ainda estão assim
boas e vamos aproveitar e vamos levantar as nossas vozes e vamos juntos adorar o nosso Deus. O Salmo 121, que vai estar ali projetado, diz o seguinte: levanto os meus olhos para a montanha, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não te deixará cair. Aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre alerta. É o Senhor que te protege e está ao teu lado para te guardar. O sol não te fará mal durante o dia, nem de noite a lua te incomodará. O Senhor protege-te de todo o mal, é Ele que protege a tua vida. O Senhor te protege quando sais e quando voltas, agora e para sempre. E Ele de facto protege-nos e cuida de nós. E na semana passada o pastor lembrava que o crente é o povo mais feliz ao cimo da terra, ainda com dificuldades, e portanto de facto somos muito felizes, mas as dificuldades vêm e, como o Salmo dizia, temos um Deus que nos protege e que cuida de nós. Ainda assim, no meio das tribulações, às vezes é difícil ver estas coisas e perceber algumas coisas, e eu não sei se para os irmãos a música tem o mesmo significado e poder de conforto que tem para mim, mas de facto eu conforto-me muito a ouvir música, e há um hino que nós temos na nossa coletânea que tem uma letra que de facto traz muito conforto ao meu coração, e ela diz: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o nosso coração, há sempre alguém que atende a nossa oração, que é Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria e também da dor e do chorar. É dono dos montes, do céu e do mar. Ele é Senhor das crianças, das nossas preces, dos hinos. Ele é meu Senhor e é Senhor de cada um de nós. E o meu desejo é que, eu não sei o que é que
por que tribulações é que os irmãos estão a passar. Não sei se alguém hoje está aqui assim com o coração mais apertadinho por alguma dificuldade. O meu desejo é que nós possamos todos juntos cantar este hino e que ele possa trazer o conforto que tem trazido à minha vida. Então vamos juntar as nossas vozes e vamos cantar este hino. Ele de facto cuida de nós e cuida de nós porque nos ama. E Jesus, a certa altura, diz que no mundo teremos tribulações, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E de facto ele venceu o mundo e esta vitória envolveu um grande sacrifício. E há uma música que eu confesso que gosto muito da letra, porque tem uma mensagem bastante forte, diria eu. Ela diz para além dos reinos, além dos reis, e talvez este para além, ou a expressão se perca um bocadinho na tradução. Se traduzíssemos à letra do original seria acima dos reinos, acima dos reis, acima de todas as criações e de todo o poder, acima do homem, acima do conhecer. Ele é Deus e sempre é Senhor.
acima dos tronos e das nações e de todas as maravilhas que o mundo conheceu, a sua dignidade vai muito além. E depois no refrão diz, lá na cruz, ele morreu por nós. Foi abandonado, foi sepultado e ninguém reconheceu o seu valor. Mas ele suportou tudo isto pensando em cada um de nós, acima de todas as coisas. Então, esta letra lembra-nos que ele, apesar de ser acima de tudo e de ser acima de todas as coisas, pensou em cada um de nós que somos falhos, acima de tudo isso. E, portanto, foi de facto um sacrifício muito grande e o meu convite é que possamos lembrar este sacrifício com esta música e possamos continuar a louvá-lo e a adorá-lo. Das criações e de todo o poder, além do homem, além do conhecer, Ele é Deus e sempre é Senhor, para além de tronos e de nações.
Os irmãos podem ficar sentados. E este sacrifício, este amor, este cuidado que Ele tem por nós exigem uma resposta. E a única resposta que nós podemos dar a isto tudo é de entrega. E enquanto eu preparava o período de louvor deste domingo, veio à minha memória uma música que nós aprendemos o ano passado e tenho ideia que não voltámos a cantar, mas que tem uma letra que tem tanto de bonita como tem de séria, e é de facto uma letra de entrega. Eu vou pedir ao Martim, que está lá atrás, para pôr a letra, para nós podermos ler aquilo que vamos cantar antes de o cantarmos. Ela diz o seguinte: cada vez que eu abrir a minha boca e cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei as tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero-te servir, eu quero-te obedecer, viver a tua vontade e refletir a tua verdade, te honrar com a minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. E o meu convite é que nós possamos, se de facto este é o nosso querer e se de facto queremos afirmar que o queremos servir, que lhe queremos obedecer e queremos viver a sua vontade, possamos juntar as nossas vozes e possamos cantar todos juntos esta oração. E enquanto fazemos, teremos também a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e das ofertas, também como ato de louvor, de adoração, e também ele de entrega de tudo aquilo que é nosso para Deus. Então vamos continuar juntos a louvar e a adorar. Cada vez
Os irmãos a ficarem de pé e eu vou chamar o Edu cá à frente para poder orar e agradecer pelas ofertas. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, somente, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos aqui na Tua casa, reunidos em família, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Que o Senhor, Deus, receba esse louvor, essa adoração que é somente a Ti, tá? A Ti, Pai. Pai, que o Senhor, Deus, continue nos abençoando, ó Pai, que possamos, ó Deus, a cada dia poder ofertar em forma de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que esses dízimos, que essas ofertas que aqui foram colocadas, ó Deus, no Teu altar, possa ser, ó Deus, para serventia, para servir o Teu reino, Senhor, para a manutenção da Tua casa, e, ó Deus, que assim o Senhor continue nos sustentando, Pai. A Ti seja louvado, Senhor, Ti seja adorado, Ti seja honrado, Pai. Continua cuidando das nossas vidas, ó Pai. Aqueles irmãos que não, por algum motivo, não puderam, Senhor, ofertar ou dizimar, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando, que o Senhor possa dar oportunidades, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, também estar vindo na vida dos irmãos que precisam, ó Deus, da Tua ajuda em relação a emprego, Senhor, que estão desempregados e procurando um trabalho, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir as portas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, e muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Não porque merecemos, mas somos dependentes totalmente de Ti, somos os Teus filhos, ó Pai. Tua graça e a Tua misericórdia nos basta. Muito obrigado por tudo, assim Te oramos, assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Os irmãos podem sentar e eu vou chamar as crianças aqui à frente para cantarmos todos juntos. São só 3 hoje. Pronto. Então, são poucos, mas bons, como se costuma dizer. Portanto, nós vamos cantar uma música que ela acho que já é bastante bem conhecida, que diz que... afinal temos mais uma, afinal são 4. Mas nós vamos cantar uma música bastante conhecida que diz, que lembra que Jesus é muito poderoso. Sim? Como é que se representa assim com gestos alguém poderoso? Assim, forte. Então é exatamente esse o gesto que nós vamos fazer. Então, nós vamos cantar e vamos lembrar aqui os gestos antes de cantarmos. Então é assim, poderoso e depois poderoso. Não consigo, esperem aí. Esperem lá, é difícil. Então é poderoso, poderoso, Jesus é poderoso. Pronto, isto a ordem vai variando, é conforme. Depois, e Ele me ajudará até ao fim. Fazemos assim, está bem? Sim? E depois a seguir, podem pôr, por favor, obrigado. Então, Ele cura os oprimidos e os coxos faz andar. Sim? Depois, cativos. Assim, pessoas que estão em cativeiro. Ele liberta e aos cegos vista dá. E depois, poderoso. Poderoso. Jesus é poderoso. Lembram-se? Lembram-se desta música? Sim, boa. Ainda bem. Então vamos lá relembrar-nos. Afinal, ainda estão a chegar, isto eles demoram. Também têm as perninhas pequeninas, demoram mais tempo a chegar cá à frente. Vamos lá, então. Vamos lá. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Ele cura os oprimidos, os coxos faz andar, cativos Ele liberta e aos cegos vista dá, pois Ele
deu para lembrar, foi assim foi bom, mas foi só um ensaio, não é? Até porque eu estou a ouvir, sabem quem é que eu estou a ouvir muito mal? Quem é que vocês acham que eu não ouvi? Nadinha. Os adultos. Vocês ouviram daqui da frente os adultos a cantar? Não, pois, um problema. Então eu acho que para se ouvir melhor, para projetarem assim as vozes, vamos ter que lhes pedir para se porem de pé outra vez, não é? Eu sei que eu já pedi muitas vezes para levantar, sentar. É pelo bem das artroses e das artrites, pronto. Portanto, agora que eles já estão de pé, se calhar a gente vai ouvir melhor, mas adultos, com força, que as crianças estão aqui cheias, com os pulmões cheios. Vocês com os pulmões cheios? Tu não estás? Que chatice. Era isso. Tens que ir encher os pulmões então, mas vamos lá outra vez, mas assim com muita força, porque estamos a falar sobre um Deus que é muito poderoso, temos que cantar assim com muito poder na voz, digamos assim, pode ser? Combinado? Então vamos lá. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Ele cura os oprimidos, os coxos faz andar, cativos Ele liberta e aos cegos vista dá, pois Ele pode, sim pode. Eu sei que Jesus pode e Ele me ajudará até ao fim. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Ele cura os oprimidos, os coxos faz andar, cativos Ele liberta e aos cegos vista dá, pois Ele pode, sim pode. Eu sei que Jesus pode e Ele me ajudará até ao fim. Amém. Agora ouviram os adultos? Eu ouvi agora. Eu também. Boa! Agora os adultos podem ficar de pé, vocês podem subir para as vossas classes, eu vou passar a palavra ao pastor. Subir para o seu tempo de estudo na palavra. Obrigado. E não esqueçam que acabamos de cantar com as crianças, que Ele é mesmo poderoso. Creio que vamos ter que falar sobre isto mais durante esta manhã. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta do apóstolo Pedro, e vamos abrir no capítulo 5, por favor. Amados, estamos juntos como igreja. Eu espero que todos determinados em conhecer melhor Jesus. Este é o mote para este nosso ano, sabendo que é absolutamente determinante para a nossa vida, para a nossa caminhada, conhecer Jesus. O texto que tem sido de base para nós, de Efésios 3,19, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, na medida em que conhecemos Deus, em que conhecemos Jesus, conhecemos o seu amor. Isso é-nos tão importante. E neste caminho, Jesus, através do apóstolo Pedro, no passado domingo, lembrou-nos que tem uma expectativa. Este Jesus tem uma expectativa. Ele tem a expectativa que tudo o que eu sou, tudo o que eu falo, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, glorifique a Deus. Ele tem esta expectativa. Isto é algo absolutamente incrível, amados. E perceber que foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. E este é o alvo, este é o propósito de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Este é o alvo de Deus ali para a Abigail, que celebrou o seu aninho, para a Aurora, que ainda não celebrou. Este é o propósito de Deus para a vida de todos nós, que nós possamos glorificar o maravilhoso nome do nosso Deus. Amados, depois de mais uma semana, estou certo que vivida muito intensamente
Ao longo da semana vamos interagindo pontualmente uns com os outros numa outra situação e dá para perceber, a vida é muito intensa, sabemos isso. A questão que se coloca é como é que Deus foi glorificado através da minha vida ao longo desta semana. No meio de toda esta intensidade das muitas coisas que fizemos, das muitas atividades, como é que Deus foi glorificado ao longo desta semana na minha vida? Enquanto tomava para mim, este foi o caminho que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos indicou a semana passada. Enquanto tomamos para nós, para cada um de nós, o mesmo pensamento que está presente em Jesus, um pensamento que obviamente incluiu o seu sofrimento, ele glorificou ao Pai através da sua obediência, uma obediência que levou o Senhor Jesus à cruz, é verdade, mas Ele fê-lo por minha causa e por causa de cada um de nós que aqui está nesta manhã. Como é que Deus foi glorificado? Ele foi glorificado enquanto eu fui rejeitando, e esta é mais uma das indicações, mais uma das interpretações que Jesus traz até nós através do apóstolo Pedro. Enquanto eu fui rejeitando as velhas marcas da velha vida, mesmo que isso nos traga algum sofrimento, alguma incompreensão daqueles que estão perto de nós e que nós até amamos, mas que nós já não podemos viver, já não fazem parte da nossa natureza. Enquanto nos fomos amando mutuamente uns aos outros, enquanto fomos reafirmando. Passada semana, no passado domingo, eu desafiei os irmãos a lerem juntos comigo esta paráfrase da palavra. Enquanto eu sirvo aos outros com o dom que recebemos do Senhor, enquanto bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, enquanto eu falar, que de facto isso aconteça segundo as palavras de Deus, enquanto eu administrar, que eu de facto seja alguém que administre segundo o poder de Deus, o poder que Deus nos dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, a honra, o poder para todo sempre. Amém. Deus foi realmente glorificado na nossa vida ao longo desta semana, amados. Entretanto, cá estamos nós, mais uma vez, nesta manhã. E eu espero que os irmãos estejam, mais uma vez, reafirmo isso, animados com esta oportunidade. Começámos a semana juntos, neste importante encontro de podermos estar juntos como família em Cristo, como igreja, este importante encontro que nós temos na nossa agenda, um encontro muito importante, eu direi mesmo o encontro mais importante da nossa agenda. Estamos aqui juntos, em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Pai. E eu espero que estejamos todos juntos, determinados e animados, que agora, aqui, como já fizemos enquanto cantamos, enquanto ofertamos, enquanto oramos, juntos aqui possamos agora e no restante desta semana, em tudo o que nós somos, em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós dizemos, em tudo aquilo que nós pensamos, que de facto possa glorificar a Deus através de Jesus na nossa vida. E para isso nós precisamos de conhecer melhor Jesus. Precisamos de conhecer melhor Jesus. Quanto mais conhecermos Jesus, mais isso vai acontecer na nossa vida. O apóstolo Pedro está a terminar a sua carta e Jesus está a terminar a sua intervenção através deste amado discípulo também connosco hoje. Terminamos esta caminhada ao longo de alguns meses na primeira carta do apóstolo Pedro. E obviamente ficou muito por examinar nesta carta, mas não sei qual foi a vossa experiência, mas para mim o Senhor falou muito comigo ao longo desta carta, muito desafiado. Há um foco da parte do apóstolo Pedro em ajudar aqueles irmãos que estão a viver grandes dificuldades. O ambiente foi a dispersão da igreja e ele está focado em escrever a estes irmãos que estão particularmente na zona da Ásia Menor. Eles estão a viver dificuldades, mas o alvo do apóstolo Pedro, aquilo que Deus quer fazer através do apóstolo Pedro com esta carta, é ajudá-los a focarem os seus olhos e as suas vidas em Cristo, em Jesus. Ajudá-los a viverem
a excelência da vida cristã, independentemente das circunstâncias que estejam a viver. E algumas delas eram verdadeiramente difíceis. E mesmo no meio dessas dificuldades, desses desafios, eles poderem compreender o privilégio, a bênção, o milagre de Deus ser glorificado através da presença transformadora de Jesus nas nossas vidas, das suas vidas. Amado, nós podíamos estar a fazer qualquer outra coisa nesta manhã. Podemos estar a fazer qualquer outra coisa. A maioria, infelizmente, a maioria da população do nosso país, nesta hora, está a fazer outra coisa qualquer. E nós estamos aqui juntos, como sua igreja, como seus filhos, como filhos amados do Pai, que nos amou de tal forma que deu o seu Filho para que pudéssemos ser restaurados no nosso relacionamento. Nós podemos estar a fazer qualquer outra coisa nesta hora, e o Senhor colocou no nosso coração o desejo de estarmos aqui juntos para o louvar, para o glorificar. Isto é um milagre, isto é uma bênção. Nós às vezes tomamos isto como adquirido, como vulgar e normal. Não é, amados, isto é algo sobrenatural. Infelizmente, para tantos, essa não é a experiência deles. E por isso o apóstolo Pedro está também a tentar animar aqueles crentes lá na Ásia Menor. Ora, vocês estão a passar por muitas dificuldades, mas vocês não percam o foco. E o foco é Cristo. O foco é aquilo que Ele fez por vós, aquilo que Ele está a fazer no meio de vós, aquilo que Ele vai fazer através de vós. Esse é o foco. E agora, nestas palavras finais, Pedro continua então determinado em ajudá-los, aquela igreja dispersa, a ter a sua atenção, o seu foco em Deus, não nos seus recursos, não nas circunstâncias e nas dificuldades, mas somente em Deus. É lá que todos têm que ter os seus olhos, a sua atenção, a sua vida. Mas, amados, antes de ter a nossa atenção no versículo 10 e 11, onde queríamos ter um tempo mais de reflexão, eu gostaria de registrar com os irmãos alguns aspectos destas últimas palavras do apóstolo Pedro. No início do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Pedro vai falar para líderes, para os presbíteros da igreja que estava dispersa. Amados, eu quero vos dizer que, obviamente, li com muita atenção este texto mais uma vez. Ele está a lembrar a exigência e o privilégio do reino. Sim, o privilégio único de servir a Deus desta forma. E mais uma vez, amados, eu pude ser exortado pela palavra, para estas importantes exortações de Jesus para a minha vida. E eu quero dizer-vos aos irmãos que é um privilégio poder viver, experimentar este gozo, esta alegria de servir juntamente com os irmãos, a igreja. E estes primeiros 4 versículos são exatamente para refocar o coração dos líderes e mais uma vez isso aconteceu na minha vida ao longo desta semana. No início do versículo 5, há uma exortação muito clara à forma como nos relacionamos uns com os outros. O versículo 5 começa por dizer: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Uma exortação muito clara, introduzindo mais um mandamento recíproco. Temos estado este quadrimestre a estudar na Escola Dominical os mandamentos recíprocos. E aqui mais um mandamento de nos cingirmos uns aos outros, no trato uns com os outros. E cingir-nos de humildade no trato que temos que ter uns para com os outros. Na segunda parte do versículo 5 e até ao versículo 7, temos uma forte exortação da parte do Senhor em relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque Ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele está-nos a lembrar o relacionamento que nós temos com o Pai, o seu poder. Cantávamos isso há pouco com as crianças. É um assunto sério, é tão sério que Pedro está a falar sobre ele, inspirado pelo Espírito Santo. O poder de Deus, a nossa dependência dele, o termos a certeza que Deus cuida de nós e que não nos abandona. O versículo 8 e 9 dois versículos interessantes, porque Pedro é muito focado num assunto. Um importante alerta sobre a ação do diabo, sobre a ação do nosso inimigo.
Lembrando que em momentos de sofrimento, de fragilidade, ele ataca. Ele fez isso com Jesus. Ele atacou Jesus quando Jesus estava num processo de fragilidade física. Ele estava 40 dias no deserto, em jejum, estava fragilizado e o diabo pensou, aqui está uma boa oportunidade para fazer o meu trabalho. Se ele fez isso com Jesus, ele vai fazer isso connosco. Ele vai aproveitar essas oportunidades. E nós aqui somos lembrados, somos exortados em que em momentos como esses, momentos de fragilidade, de dificuldade, ele ataca. E a solução está aqui, é resistir e ficar firmes na nossa fé. Tudo começa com a atitude que todos nós temos que ter em todo o tempo, ser sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes na nossa caminhada com Cristo. Algumas palavras-chave destes primeiros versículos que o apóstolo Pedro aqui usa. O sermos submissos, o cingirmos-nos, o humilharmos, o lançar sobre Ele, sobre o Senhor, as nossas ansiedades, o sermos sóbrios e vigilantes, o resistir, o ficar firmes, são palavras, são verbos tão fortes que o Senhor Jesus usa através do apóstolo Pedro para nos lembrar a importância de termos vidas que glorificam o Pai. Mas, amados, chegamos aos versículos 10 e 11 e era sobre eles que eu gostaria que nós pudéssemos deter um pouco mais da nossa atenção. Podem acompanhar comigo a leitura, amados. Versículo 10. Pedro está a terminar a sua intervenção e ele diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos ler juntos o versículo 11? As traduções não devem ser muito diferentes. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Mas eu queria muito, e confesso que tive a ajuda preciosa da reflexão do pastor Hernanes Dias Lopes sobre este texto. Eu queria refletir com os irmãos sobre 5 perguntas, colocar 5 perguntas ao texto e refletirmos juntos sobre este texto. E a primeira pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? E o Senhor Jesus fala através de Pedro respondendo: ora, o Deus de toda a graça. Este é o Deus em quem o Senhor Jesus, através de Pedro, nos desafia a mantermos o nosso foco. O Deus de toda a graça. Amados, esta é uma carta dirigida a cristãos que estão a passar por grandes dificuldades, tal como nós, por diversas razões. E algumas das razões, se calhar, tal como aconteceu com Pedro, era por causa do seu pecado. Sim, quem melhor do que Pedro para nos lembrar o aspecto da graça, o aspecto do caráter de Deus de graça. Alguém que negou o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus Cristo, e que experimentou este cuidado gracioso de Jesus lá naquele dia na praia. Pedro tinha toda a capacidade, toda a experiência para nos falar sobre o que é este Deus da graça. Do lugar mais profundo do sofrimento que nós possamos estar a experimentar, independentemente das circunstâncias, desse lugar mais profundo, nós precisamos de lembrar que somos filhos amados de um Deus de graça. Essa foi a resposta de Jesus a um momento difícil do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava a passar por uma dificuldade e qual foi a grande resposta? O Deus da graça. A minha graça te basta. E, amados, este Deus que nós somos desafiados a focar a nossa atenção em momentos difíceis é um Deus de graça. Uma graça tantas vezes inexplicável, mas uma graça suficiente, uma graça transformadora, uma graça que olha para nós e não nos considera tal como nós somos. Ele olha para nós e considera-nos através daquilo que Cristo é em nós e daquilo que Ele fez por nós. Este é o Deus da graça. Um Deus que, naquele dia, lá na praia, precisou de fazer 3 perguntas ao Pedro. Amas-me? Amas-me, Pedro? Ele faz essa pergunta a nós também. Este é o Deus da graça.
Jesus podia naquele dia ter perguntado: Pedro, por que é que fizeste isto? Pedro, eu avisei-te que isso ia acontecer. Pedro, eu não esperava isso de ti. Esperava outra coisa de ti, Pedro. Tu eras um dos meus melhores. Mas Jesus não fez isso, porque Jesus é a expressão deste Deus da graça. Jesus olhou para o coração de Pedro e perguntou: Pedro, amas-me? Porque era a compreensão deste relacionamento de amor que ia restaurar o coração de Pedro. Amados, quem é Deus? Quem é este Deus? É o Deus da graça. Está aí, o Deus de toda a graça. A segunda pergunta que nós podemos colocar é: o que é que Deus fez? Este Deus da graça fez o quê? Diz o texto que este Deus da graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Foi isso que este Deus da graça fez. Amados, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados. Se os irmãos forem ao capítulo 1, ao versículo 2, a carta começa exatamente com essa expressão. Os irmãos podem virar, creio que 3 páginas da vossa Bíblia. Capítulo 1, versículo 2. Esta carta é dirigida originalmente aos eleitos, segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação do Espírito para a obediência e à expressão do sangue de Jesus Cristo. E Ele ora por graça e paz sobre as suas vidas. Esta carta é dirigida àqueles que Jesus chamou, àqueles que foram chamados. Amados, é interessante porque o salmista lá no Salmo 84:11 diz que o Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na sua retidão. Esta graça deste Pai, deste Deus maravilhoso, fez com que, através de Jesus, Ele olhasse para nós. Os irmãos lembram-se onde é que estavam quando Jesus vos chamou? Lembram-se? E, amados, o maior problema desse momento não era o lugar físico onde é que nós estávamos. Eu lembro-me onde é que estava fisicamente, mas o problema era o lugar espiritual onde é que nós estávamos. Nós estávamos no império das trevas. Nós estávamos mortos espiritualmente. E este Deus da graça, através de Cristo, olhou para nós e chamou-nos. E chamou-nos pelo nome. Ele sabe o nosso nome, já agora. Não sei se vocês sabem, mas Ele sabe o vosso nome. Ele sabe o nome de cada um de nós. E lá desse lugar, Ele chamou: olha, eu estou-te a chamar. Eu estou-te a chamar porque eu quero tocar a tua vida. Eu quero ter um relacionamento restaurado contigo. Amados, é interessante porque a graça é o meio disso acontecer e o resultado final é a glória de Deus. E tudo começa, de facto, pela manifestação desta graça, deste Deus de graça, e vai terminar com a manifestação da sua glória, uma glória eterna, perfeita, que nós iremos experimentar um dia. E em todo este plano, amados, em todo este plano, Deus pensou em mim e Deus pensou em vocês. E Deus já pensou na Aurora, já pensou na Abigail, e já pensou naqueles que ainda nós nem sabemos que vão nascer. Alguns, se calhar, já estão aí, mas nós não sabemos. Sim, em todo este plano, Deus teve-nos, a cada um de nós, no seu pensamento. Deus pensou em mim, Deus pensou em ti. Amados, nós não estamos aqui por mero acaso. Sim, é um privilégio estarmos aqui, eu há pouco lembrava isso, mas nós não estamos aqui por um mero acaso. Nós estamos aqui porque este Deus da graça fez uma coisa: Ele chamou cada um de nós. E é provável que alguns ainda não estejam a entender bem o que é que significa esta chamada e o impacto desta chamada, mas é isto que está a acontecer. É isto que está a acontecer nas nossas vidas. É isto que este Deus da graça fez. Em Cristo, Ele nos chamou para a sua eterna glória. Mas há uma terceira pergunta que nós podemos colocar ao texto: o que é que Deus permite? Vejam o que é que o Senhor fala connosco através de Pedro, depois de teres sofrido por um pouco. Sim, Deus tem permitido que nós passamos por sofrimento. Estamos ainda num período e num lugar de sofrimento. É verdade que muitas vezes, nesses momentos, o sofrimento parece não ter fim. Mais uma vez, Pedro tinha toda a autoridade para falar sobre este assunto. Falávamos e partilhávamos isso na quarta-feira aqui no nosso estudo dos encontros de Jesus. Eu imagino que desde aquele dia, daquela noite em que Pedro negou a Jesus,
até ao dia em que Jesus teve aquela conversa com ele na praia. Não sabemos exatamente durante aqueles 40 dias onde é que se situou esse. Mas tivesse sido um dia, 2, 3, pelo mais que 3 sabemos que foram, porque 3 Jesus esteve sepultado. Mas os dias que foram dias muito difíceis para Pedro. Pedro passou por um deserto, passou por um momento de grande sofrimento. E esses momentos que nós, de alguma forma, já experimentámos na nossa vida, tantas vezes parecem não ter fim. Mas a realidade é que esses momentos são breves. Sim, são muito breves. Quando nós o comparamos com a eternidade, sim, os 40, 50, 70, 80, 90, os 100 anos que nós possamos passar aqui são muito breves comparados com a eternidade. Mas aqui, enquanto aqui estivemos, aqui ainda é um lugar e um tempo de sofrimento. Mas os nossos olhos, os nossos pensamentos têm que estar na glória eterna. E é isso que Jesus está a fazer connosco através do apóstolo Pedro. A colocar os nossos olhos. Sim, este é um tempo de sofrimento, este é um lugar de sofrimento, mas logo, logo ele vai terminar. Sabem, o apóstolo Paulo refere-se à ação da seguinte forma: estas tribulações que passamos, afinal relativamente leves e passageiras, e é tão interessante porque Paulo escreve isto na prisão, com uma visão de futuro muito, muito difícil do ponto de vista humano, num profundo sofrimento. Ele diz, estas tribulações pelas quais passamos, afinal relativamente leves e passageiras, vão resultar numa abundância de glória de Deus, agora aqui e para toda a eternidade. É isto que Paulo escreve à igreja em Corinto, lá no capítulo 4, versículo 17. Amados, Deus permite que passemos por sofrimento, é verdade. Deus ainda permite que nós passemos por um breve momento, mas os nossos olhos estão colocados na glória. E é assim que nós vamos passar por esses momentos. E, amados, enquanto vamos passar por esses momentos, o que é que Deus faz? A quarta pergunta que queríamos pôr ao texto. O que é que Deus faz? E o texto responde. Sabem o que é que Deus faz? Ele vai-nos, e diz o texto, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Parece que Pedro, amados, eu estava a ler este texto esta semana, a olhar para ele novamente, e parece que Pedro não estava a escrever para a igreja que estava espalhada lá na Ásia Menor, ele estava a escrever para a igreja que está aqui no Turviscal, e ele conhece-nos tão bem, e ele sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que estamos a passar. Parece que Pedro está originalmente a escrever para nós hoje. É que de facto é isso que está a acontecer. Jesus está a falar connosco hoje através do apóstolo Pedro. É que no meio às dificuldades que nós vivemos, sim, todos nós vivemos dificuldades, diariamente, e estamos a viver algumas destas dificuldades pelo simples facto de termos uma nova identidade em Cristo. Por outras razões também, mas nesse processo em que estamos e estamos a viver em dificuldades, em batalhas, tudo o que nós precisamos de lembrar é aquilo que Deus faz. E sabem o que é que Deus faz? Ele aperfeiçoa-nos. E essa é a primeira intervenção. A palavra que Pedro usou, curiosamente, não é? Qual era a profissão de Pedro? Era pescador, portanto ele sabia arranjar e reparar redes. É interessante porque em Mateus 4:21, o verbo que foi usado para registar por Mateus aquilo que eles estavam a fazer, que eles estavam a reparar as redes, é o mesmo verbo que Pedro usa aqui. O que Pedro está aqui a dizer é que neste processo de algum sofrimento no qual nós nos encontramos, Deus vai nos reparar. Sim, porque nós precisamos de reparações. Eu sei que alguns de nós olhamos de manhã para o espelho e achamos-nos pessoas espetaculares e maravilhosas, mas isso é um engano. Nós precisamos muito da reparação de Deus. Pedro sabia disso também. Aliás, o momento de maior reparação de Pedro aconteceu lá na praia, quando Jesus falou com ele. E Pedro está aqui a usar este verbo. Nós sabemos que Deus faz isto. Este Deus da graça aperfeiçoa-nos. Nós precisamos de ser consertados pelo Pai. Nós precisamos de ser cuidados, porque Ele sabe o que está mal na nossa vida, Ele sabe o que nós precisamos de cuidado, quais são as linhas que têm que ser reparadas. Jesus fez isso com Pedro. E sabem, é isso que Jesus faz connosco. Isto é o que este Deus da graça faz connosco. Mas o texto diz que Ele não só nos aperfeiçoa, mas Ele também nos vai firmar. A palavra original tem a ver com a fixação a algo. Nós precisamos que este Deus da graça nos fixe com toda a segurança na rocha. Precisamos de estar firmes, fixados de tal forma que nada nem ninguém nos separe da rocha. E sabem, não há Super Cola 3 que resolva isso.
Não há nenhum processo químico que resolva esse problema. Mas há uma pessoa que faz isso. É o Deus da graça. O Deus da graça faz isso. O Deus da graça fixa-nos à rocha. Mas diz o texto que Ele não só nos vai aperfeiçoar, não só nos vai firmar, Ele vai também nos fortificar. E esta palavra no original tem o sentido de nos encher de poder. As crianças têm hoje já falámos sobre isso, elas cantaram sobre poderoso, mas há um outro coro que nós costumamos cantar com elas, que é Jesus é o meu super-herói. E quando pensamos em superpoderes, normalmente pensamos em super-heróis, não é? É disto que Pedro está a falar. O Deus da graça nos concede superpoder para termos vigor espiritual, para passarmos este período de sofrimento, de dificuldades, a cada dia da nossa batalha. E Pedro está aqui a lembrar-nos isto, porquê? Porque nós, eu não sei como é que é com os irmãos, mas comigo isso acontece. Eu tenho muita facilidade em dar boas ideias a Deus. Eu nem sei porque é que Deus não aproveita as minhas ideias, porque elas são tão boas. Eu tenho muito boas ideias para dar a Deus nesta matéria também. Eu até acho que tenho alguns superpoderes. Uma tolice tão grande da minha parte. Amados, o que Pedro está aqui a dizer é que nós precisamos de fugir das nossas boas ideias para resolver problemas que só Ele é que pode fazer. Nós não somos tão fortes assim. Nós precisamos de fugir das nossas receitas, dos nossos recursos, porque só este Deus da graça nos vai fortificar para que sejamos inabaláveis nesta caminhada. Se nós pensamos que fazemos isso pelo nosso meio, eu não gosto de ser profeta da desgraça, mas vai correr mal. Mas o nosso Deus da graça faz isso. O nosso Deus da graça aperfeiçoa-nos, firma-nos e fortifica-nos e finalmente, diz o apóstolo Pedro, que Ele também nos fundamenta. Ou seja, aquela imagem que Jesus usou da construção da casa sobre a rocha. O Pai não só nos dá, mas Ele é o alicerce sólido e inabalável para nós construirmos a nossa casa espiritual. Para que durante este período breve, este período de sofrimento, não possamos vacilar. Sabe, na Bíblia nós temos um exemplo maravilhoso disto. Um homem chamado Jó. Se for possível, e se isso o Senhor nos der essa graça, é também uma das pessoas com quem eu quero passar muito tempo na eternidade a conversar. Eu quero ouvir a experiência de Jó. Sabem, se Jó não tivesse fundamentado, alicerçado no seu Deus, ele teria vacilado. Aliás, ele teria seguido os conselhos da sua esposa, ele teria seguido os conselhos dos seus amigos, mas não, ele sabia quem era o seu mestre. Ele sabia quem era o seu Deus. E apesar de todo o caos que ele estava a viver, ele sabia em quem queria. E estava bem certo que o seu Redentor logo se iria manifestar. E esse processo de profundo sofrimento incalculável para nós, nenhum de nós imagina passar por uma situação dessas, só foi possível porque Deus o fundamentou, o alicerçou, lhe deu o fundamento, o alicerce para passar por tudo isso. É isto que o Deus da graça faz. E vamos terminar com a quinta pergunta, amados. O que é que Deus merece? O que é que este Deus da graça que lida connosco desta forma merece? O versículo 11 é a resposta. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No meio à mais terrível situação, ao momento mais intenso da nossa vida, seja por dificuldades, seja por alegria. Sim, às vezes nós extasiamos com os momentos de alegria também, mas em qualquer um desses momentos na nossa jornada, sabem onde é que Deus está? Sim, Deus está lá no seu trono. Nada mudou. Ele continua a ser o dono e senhor de todas as coisas e o domínio sobre todas as coisas continua-lhe a pertencer. Eu creio que algumas vezes nesses momentos nós vacilamos. Alguns de nós até, será que Deus se esqueceu de mim? Deus distraiu-se na sua função? Não, Deus não se distraiu. Deus continua lá no seu lugar, no seu trono, no seu reino. Ele continua a dominar e a ser Senhor sobre todas as coisas.
O domínio lhe pertence-lhe incondicionalmente. Não há nada que nós possamos fazer que lhe retire esse domínio. Eu sei que isto é incómodo para muitas pessoas. Para quem não acredita em Deus, isto é muito incómodo. Mas isso não vai alterar nada sobre quem Deus é e a forma como Ele existe. Amados, o domínio, o poder, para todo o sempre, é dele, deste Deus da graça. Precisamos de não esquecer isso, amados. Precisamos de lembrar isso. Pelo que, quando em qualquer uma das situações nós lembramos isso, eu creio que só pode haver uma resposta da nossa parte. É um louvor integral com toda a nossa vida, com tudo aquilo que nós somos, com todo o nosso ser. Um ser que agora lhe pertence e então poder acontecer aquilo que Ele já nos lembrou hoje. Que tudo aquilo que nós somos, fazemos, pensamos, dizemos, determinamos, glorifica o Seu nome. Este é o Deus que Pedro quer que nós conheçamos melhor. Este é o Deus que nós precisamos de conhecer melhor, amados. E eu fico sempre inquieto com o que é que tudo isto precisa de ter expressão prática na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida dos irmãos. Qual é a nossa resposta? Ok, Deus fala connosco através de Pedro. Pedro dá-nos esta visão deste Deus. Ele lembra-nos quem é este Deus, lembra-nos o que Ele faz, lembra-nos o que Ele fez, lembra-nos o que Ele permite. E aí, o que é que isto tem a ver comigo? Eu gostaria de começar por fazer um apelo e desafiar alguém que ainda precisa de lhe entregar a sua vida. Alguém que ainda não teve aquela conversa com Jesus, aquela conversa que precisamos de ter, de dizer: ok, Jesus, eu sei que preciso da tua ajuda, eu sei que preciso de ti, eu não consigo resolver o problema é demasiadamente grave para eu resolver e eu sei que tu podes resolver. Aquela conversa de reconhecimento, de arrependimento, de rendição, mas também aquela conversa de restauração da nossa vida em Cristo. Mas o meu apelo é que aqueles que ainda precisam de ter essa conversa se lembrem de quem Deus é. E este é um Deus de graça. Não poucas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem: eu não estou em condições de ter essa conversa com Jesus. Nunca estaremos em condições. Mas Jesus tem uma solução para isso, e é esta: Ele é um Deus de graça. Independentemente do estado, da condição em que estamos, este Deus da graça é aquele que está a falar connosco. Este é o Deus que fez tudo o que era preciso para que essa restauração acontecesse. Ele deu o seu Filho. E quando deu o seu Filho, também está a falar connosco hoje, se é o caso de alguém que está aqui hoje. E sabem, para essas pessoas, eles precisam de entender que há coisas que Deus ainda vai permitir neste percurso. Sim, aceitar Jesus não significa que a pessoa fique sem problemas. Significa que nós temos uma solução para esses problemas, e não é nossa, é Jesus. Isso é tão bom, amados. Significa que nós sabemos que vamos brevemente passar ainda por um período de dificuldades, mas logo, logo estaremos no lugar glorioso para toda a eternidade. E poderemos então desfrutar desta glória eterna. Precisamos de lembrar isso, amados. Alguém que está nesse momento precisa de se lembrar do que é que Deus faz neste processo. A solução para os problemas é Jesus aperfeiçoa-nos, Jesus vai nos firmar, Jesus vai nos fortificar, Jesus vai nos fundamentar. Ele vai fazer isso na nossa vida. E sabem, a essas pessoas eu queria também lembrar que Jesus merece uma resposta. E a resposta que Isaías também deixou, que tantos outros servos nesta caminhada têm feito, é dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu queria deixar esta palavra de apelo, amados. Se alguém ainda precisa de ter esta conversa com Jesus, precisa de entender que este é o Deus que está a falar connosco hoje. Mas eu queria também partilhar com os irmãos, para aqueles que já deram esse passo e que já se restauraram com Jesus, que este texto também exige de nós uma resposta. Exige de nós uma resposta de consagração.
Porque se eu lembro quem é este Deus, o Deus da graça, se eu lembro o que é que Ele fez por mim, sim, Ele um dia chamou-me, Ele um dia resolveu o problema através de Jesus Cristo, o seu Filho. Se eu me lembro que, apesar das circunstâncias em que eu estou, que são permitidas por Ele, Ele me aperfeiçoa, Ele me firma, Ele me fortifica, Ele me fundamenta. Amados, eu obviamente fico a pensar que nós precisamos de ter uma resposta muito convincente com Ele e responder de uma forma muito clara, que todo o domínio seja Teu na minha vida, em todas as coisas, não só agora, mas para toda a eternidade. Jesus quer esta resposta de nossa. Ele quer esta resposta. Há pouco cantávamos aquela letra. O Paulo César Baruch, quando escreveu aquela letra, foi tão inspirado pelo Senhor. Em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu faço, Ele transcreveu para aquela música, de facto, tudo isto. Que haja realmente consagração e que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Nós precisamos lembrar isso, amados. Precisamos quem é este Deus que está a falar connosco. Pedro está a falar para a gente que está a passar por problemas e está a lembrar, vocês não esqueçam quem Deus é. Não esqueçam o que Ele já fez por vós. Não se esqueçam o que Ele está a fazer por vós. Não esqueçam o que Ele tem preparado para vós. E eu não consigo imaginar uma imagem mais sublime para amanhã de manhã nos levantarmos, irmos para o nosso trabalho, irmos, se calhar, a uma consulta no hospital, onde eventualmente vamos ouvir um diagnóstico que não queremos, irmos fazer uma conversa com alguém que não queremos ter. Eu não consigo imaginar melhor consolo, melhor resposta de Deus para as nossas vidas do que compreendermos tudo aquilo que o Senhor fala através de nós neste texto. Quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele permite, o que Ele está a fazer e aquilo que Ele tem preparado para nós. Que o Senhor continue a falar connosco, amados, ao longo desta semana. Fique sempre na expectativa daquilo que o Senhor vai falar. E eu estou mesmo convencido que o Senhor vai continuar a falar connosco sobre este assunto ao longo da semana. Então somente nós possamos voltar a este texto, possamos ouvir o que Ele tem para nos dizer e que possamos expor o nosso coração à sua intervenção. Vamos terminar orando, amados. Pedir que possamos, nesta hora, mais uma vez, ir à sua presença e clamar pela sua intervenção. Vamos ficar de pé, amados. Vamos pedir que o Senhor, de facto, intervenha desta forma sobrenatural na nossa vida. E como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso. Pai, mais uma vez, no fim deste momento, deste tempo tão precioso que Tu nos permites ter na Tua presença, a nossa primeira palavra para Ti é de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento. Tu, de facto, és um Deus de graça. Não podemos e não queremos em momento nenhum esquecer, ignorar isso. És um Deus de graça. A Tua graça se manifestou nas nossas vidas de uma forma tão sublime, tão transformadora. E que aqui estamos juntos nesta manhã para Te louvar, para Te agradecer, para Te celebrar. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por estes momentos de intimidade na Tua presença, uns com os outros, para que nesta jornada, tudo aquilo que Tu falas connosco possa realmente ser uma realidade vivida, uma realidade transformadora, que não sejam só meras ideias, mas sejam de facto expressões muito práticas da nossa vida num relacionamento restaurado contigo através de Jesus. Pai, nós oramos para que, pela ação do Teu Santo Espírito, pela ação da Tua Palavra, ela que tem toda a autoridade, ela que tem, de facto, a autoridade para mexer, para intervir nas nossas vidas, que através dela nós possamos ser transformados, nós possamos ser levados para mais próximos de Ti, nós possamos Te conhecer mais e, conhecendo-Te mais, possamos, ó Pai, desfrutar mais e mais desta caminhada que Tu tens preparado para nós, até ao dia em que Tu nos chamares à Tua presença. E nós ansiamos muito esse dia. Pai, torna breve este momento. Torna breve este momento. Aguardamos com tanta expectativa a vinda, o retorno de Jesus Cristo. Se não for o retorno de Jesus, que seja a Tua chamada, a Tua presença, para que possamos então em toda a eternidade desfrutar de tudo isto que Tu tens preparado para nós. Muito obrigado. Porque, sim, passamos por estas dificuldades,
mas isto é tão breve, tão leve, comparado com aquilo que tu tens para nós. E muito obrigado porque nesta jornada tu cuidas de nós, tu não te esqueces. E tu sabes como estamos aqui, e sabes como vamos sair daqui, sabes como vamos estar amanhã, e por isso nós queremos celebrar isso. E reconhecer que todo o domínio, sim, tudo está sob a tua autoridade, e nós queremos descansar, porque tu és um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus de graça, de fidelidade. Oh, Pai, e nós vamos e queremos descansar no teu cuidado. Pai, continua a falar connosco e leva-nos às nossas casas bem, abençoa ainda o tempo que vamos estar juntos, que em tudo, tu de facto sejas glorificado nas nossas vidas. E Pai, nesta hora queremos orar por aqueles que ainda estão, aqueles que tu ainda guardas uma resposta ao teu chamar. Fala com eles pela ação do teu Santo Espírito e que eles possam hoje mesmo responder: eis-me aqui, eu quero viver contigo. Pai, que este seja o milagre que tu possas fazer nas suas vidas, um milagre que vai perdurar por toda a eternidade e que nos dês a graça de podermos caminhar juntos esta jornada. Tudo isto, Pai, nós oramos com muita gratidão, submissa à tua vontade, clamando pelo teu perdão restaurador. Oramos no nome que é sobre todo o nome, este nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio juntos.